Fala galera, tudo bem? Vou fazer aqui um vídeo rápido para explicar para vocês como é que eu fiz para criar um método de corrida que transforma a vida de pessoas sedentárias e pessoas normais, assim como eu e você, que querem sair do zero e correr 5 km em 100 dias. Isso parece uma transformação e realmente é uma transformação muito grande em todo o seu estilo de vida. E eu realmente acredito que a corrida transforma a vida, transforma o estilo de vida. E eu digo isso porque a corrida transformou a minha vida e porque eu já participei da transformação de vida de muita gente. E é por isso que eu criei um método. Hoje em dia quem me vê correndo e ultramaratonas e tal, pensa que eu nasci correndo, que eu sempre corri na minha vida. E isso não podia estar mais errado, porque na verdade eu comecei a correr relativamente tarde, quando eu tinha 26 anos. Nessa época eu já fazia educação física, eu era estagiário numa academia de musculação, mas na verdade eu entrei na faculdade de educação física porque eu queria trabalhar com futebol, queria ser treinador de futebol. Até na época eu queria ser treinador do Inter, que é o time que eu torço. E na época eu trabalhava, fazia estágio na categoria de base do Figueirense, que é um clube aqui de Santa Catarina, de Florianópolis. Mas o meu estágio era todas as noites na academia de musculação. Então eu combinava com um amigo meu que todo dia às 20, 22h30, que era quando terminava o meu estágio, ele me encontraria e a gente faria musculação. E eu combinei com ele esse horário porque eu realmente acreditava que se fosse eu sozinho eu não iria. Porque eu não gostava muito, não brilhava o meu olho fazer musculação. Então, como eu tinha alguém que se deslocava até a academia para treinar comigo, eu me obrigava a treinar, e dessa maneira eu me forçava a treinar. Mas como eu falei, não era uma coisa agradável, não era aquilo que eu queria realmente. E aí uma noite eu não estava nada a fim de treinar, ele também não estava a fim de treinar, a gente decidiu que a gente sairia correr, porque a academia era perto da beira-mar de Florianópolis aqui. Então a gente foi correr, a gente fez 4 km, foi trocando ideia, foi conversando e a gente voltou muito feliz, foi muito legal mesmo. Então a partir daquele momento a gente decidiu que a gente faria aquilo todas as semanas, pelo menos uma vez por semana. E a partir daí a gente começou a treinar então semanalmente, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, a gente começou a aumentar um pouco as distâncias e a partir daí eu vi que eu realmente gostava muito daquilo. Então eu comecei a enviar currículos para assessorias de corrida aqui de Floripa e... desculpa... E uma delas me aceitou, então eu comecei a trabalhar numa assessoria, além de estudar muito, né? E eu percebi que aquilo era muito diferente da musculação que eu fazia antes, porque eu realmente gostava muito, né? Eu ia correr e eu encontrei a minha tribo, eu encontrei pessoas que também gostavam e eu tinha objetivos muito claros, eu via a minha evolução, era muito diferente. E quando eu comecei a trabalhar nessa assessoria, eu também passei a fazer parte da transformação de vida de muitas pessoas. E isso era realmente muito legal, isso me animava demais. Eu ficava realmente muito feliz quando uma pessoa que era sedentária começava a correr e alcançava um objetivo específico, 5 km, 10, enfim. Só que eu via que tinha muita gente que não alcançava o objetivo e desistia. E até na época eu comecei a notar isso e eu vi que dava mais ou menos metade. 50% das pessoas começavam a fazer e paravam. E aquilo me incomodava, porque assim como eu ficava muito feliz com as pessoas que alcançavam o objetivo, eu ficava muito triste com as pessoas que não alcançavam o objetivo. E aquilo ficou na minha cabeça, mas eu não sabia o que fazer naquele momento. E nessa época eu tive a oportunidade de morar na Austrália, eu fiquei lá por 3 anos e meio, e lá eu trabalhei numa assessoria também. E foi um período que eu estudei lá também por 2 anos e trabalhei na assessoria por 2 anos. E foi uma coisa muito diferente, porque a cultura lá é muito diferente. E eu comecei a observar que os treinadores de lá trabalhavam de maneira diferente com as pessoas que começavam a correr. Porque essas pessoas, não era só sobre o treinamento. Existia um trabalho muito grande por trás, ao redor do treinamento. E eu comecei a prestar atenção naquilo e eu vi que, na verdade, a taxa de conversão de pessoas que realmente conseguiam atingir os seus objetivos era muito maior. E isso me chamou muita atenção. E aí depois disso eu estava voltando para o Brasil, eu tive a oportunidade também de ir para o Quênia. Lá eu fiquei 15 dias num running camp, onde eu fiquei treinando, comendo, enfim, convivendo com atletas quenianos de alto desempenho, além de outros atletas amadores, assim como eu, é um camp aberto. E foi uma experiência também muito legal. Eu peguei todas as experiências que eu tive e eu trouxe para o Brasil e voltei para o Brasil depois de quase 4 anos fora e comecei a aplicar isso em alunos que me procuravam. E eu comecei a ver que pessoas iniciantes tinham uma taxa de alcance de objetivos muito mais alta a partir do momento que eu comecei a aplicar aquele método. Então eu comecei a testar isso e criei esse método e depois acabei criando um programa
que é o programa Transformação da Corrida. Calma. E eu dei esse nome porque eu acredito que a corrida ela pode realmente virar um estilo de vida, e isso vai transformar a sua vida como um todo. Eu não estou falando só na área de atividade física, a sua vida inteira vai ser transformada. Isso porque a gente tem 3 pilares muito importantes nesse programa. O primeiro deles é a mentalidade do corredor e da corredora. Aí a gente vai trabalhar com treino mental, como manter o hábito, como entender o processo de transformação que você está passando. O segundo pilar muito importante, que é a corrida como estilo de vida, que você vai entender que a corrida, na verdade, ela é um processo de longo prazo, ela não é somente um esporte. Então a gente trabalha toda a parte de alimentação, como evitar lesões, como organizar o mês, principalmente para as mulheres com ciclo menstrual. Então tem toda uma preparação para daí sim a gente chegar no terceiro pilar, que é a corrida como esporte. Então você percebe que a gente tem 3 pilares muito importantes e a gente só vai chegar no treinamento em si lá no final, quando a gente fala na corrida como esporte. Obviamente, desde o começo você vai receber treinamentos, os treinos de corrida são semanais, mas você vai ter um acompanhamento muito mais complexo, muito mais intenso ao redor dos treinamentos. E é por isso que eu realmente acredito que esse programa pode transformar a sua vida. Desculpa, linda. Esse vídeo já está longo demais, mas se você ficou interessado e quiser saber mais informações, tem uma caixinha aqui, é só você colocar o seu e-mail que eu vou mandar mais informações. Mas já pode anotar aí na sua agenda, no dia 20/7, às 20 horas, eu vou dar uma aula ao vivo e gratuita de como você transformar o seu estilo de vida através da corrida. Eu vou abordar esses 3 temas, vou expandi-los e vou explicar um pouco mais de como você fazer para realmente mudar o seu estilo de vida. Beleza? Espero te encontrar por lá. Um abraço, até mais!